E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos conhecendo a história de uma princesa conhecida como Branca de Neve, admirada por sua gentileza e sua beleza desde muito jovem, e sempre gostava de passear com seu amigo William. Sua mãe, a rainha, sempre a orientou a zelar pela beleza interior dela, pois um dia ela se tornaria a rainha. Meses depois, Branca de Neve e seu pai passavam por um momento de pesar, onde infelizmente a rainha faleceu. Algum tempo depois, se aproveitando da fragilidade emocional do rei, um exército inimigo sombrio surgiu para o confrontar. Uma batalha foi travada e quando eram derrotados, os inimigos se tornavam em areia negra. Após a batalha, o rei e seu exército saiu vencedor. Contudo, foi achado nas proximidades uma carroça com uma prisioneira. Logo a mesma se apresenta como Ravenna. O rei ficou encantado com tal beleza e não demorou muito para ela ser bem recebida no reino e em seguida ser a rainha do rei. O início da convivência entre Ravenna e Branca de Neve foi muito bela, onde ambas se elogiavam. No entanto, no dia da cerimônia de casamento, o reino continua a admirar e a reconhecer a pequena princesa como a mais bela de todo o reinado, deixando Ravenna com um semblante de frustração. Infelizmente, a história toma um rumo sombrio quando, na noite de amor do rei e a rainha, Ravenna inicia o seu plano de tomada do reino, envenenando o rei e, após o deixar fraco, crava uma adaga no peito dele, assim o matando. Ela segue ao portão da cidade e o abre, liberando então a passagem para seu exército entrar e tomar o reino juntamente com seu irmão Finn. No quarto da princesa, ela ouve barulhos estranhos, então vai até o aposento de seu pai, mas acaba o encontrando morto. A rainha Ravenna chega ao local com o semblante de quem não está se importando com a perda, e assustada, a pequena corre do local. Indo até fora do castelo, nota uma batalha acontecendo. Os soldados do rei a pegam e tentam levá-la em segurança, mas os inimigos a interceptam e fecham o portão antes dela escapar. De volta para dentro do castelo, Ravenna ordena que seus soldados pendurem um grande espelho de ouro no salão. Após estar a sós, ela conjura um feitiço e pergunta ao espelho se existia alguém mais bela do que ela. De repente, o espelho derrete e em seguida surge uma forma humanoide diante dela, e o mesmo afirma que não existia maior beleza em todo o reino. Após essa declaração, ela vai para fora do castelo e ordena que matem todos os sobreviventes. Contudo, a princesa será aprisionada. Tempos depois, é contado que o reinado de Ravenna destruiu a saúde do reino, fazendo a terra padecer com o poder maligno dela. Anos se passaram e a pequena Branca de Neve agora já é uma jovem mulher. Porém, esse tempo todo ela ficou aprisionada na torre mais alta do castelo de Ravenna. Para se sentir acompanhada, Branca de Neve fez bonecos de madeira que representam seus pais. De repente, uma prisioneira jovem é colocada na cela ao lado, e quando Branca de Neve a pergunta o que aconteceu, a jovem Greta fala que estavam indo para o castelo do Duque Hammond, mas foram emboscados e capturados, onde as mulheres foram todas levadas. Branca de Neve se apresenta como a princesa, deixando a jovem surpresa, pois todos acham que ela havia sido morta. Enquanto isso, Ravenna está em seu trono para julgar dois ladrões que tentavam roubar comida do reino. Ravenna se aproxima do jovem e de seu pai já velho para os confrontar. O jovem rapidamente pega uma adaga do soldado e crava na barriga da rainha, contudo, tal ferimento mortal não surte efeito, pois a rainha tem poderes sombrios. Ela o ergue e usa seus poderes e quando toca no peito do jovem, ela suga sua vitalidade e o mata. Em seguida, ela ordena que o velho voltasse para onde está o reinado do Duque Hammond para dizer-lhe que ela ainda mostra sua bondade. Mais tarde, Ravenna está em frente ao espelho e vê as rugas em seu rosto retornando. Porém, seu irmão, conhecendo da magia que sua irmã utiliza para ficar mais jovem, traz para o salão a bela jovem Greta. Ravenna se aproxima de Greta e agarra o pescoço dela, sugando então a vitalidade e juventude da jovem, logo tornando-se bela novamente. Em seguida, a fraca e envelhecida Greta volta para a cela, deixando Branca de Neve preocupada com ela. Quando a rainha está a sós com o espelho, a forma humanoide diz à rainha que existia uma jovem mais bela do que ela, Branca de Neve, e por isso os poderes dela estão enfraquecendo tão rapidamente. Finn está ouvindo isso e olhando para onde está sua irmã, nota que ela conversa sozinha olhando na direção do espelho. O poder do espelho afirma que Branca de Neve pode ser o fim de Ravenna, mas caso ela tomasse o coração puro de Branca de Neve, ela nunca mais precisará sugar vidas, tendo a imortalidade para sempre. Ravenna logo grita por seu irmão e pede para que ele trouxesse Branca de Neve, e sem hesitar ele vai para a cela da jovem. Enquanto isso, Branca de Neve, orientada por um pássaro, encontra um prego exposto no lado de fora da cela, então rapidamente ela o pega. Quando Finn entra na cela dela, a encontra deitada. Ele vai até o leito dela e tenta tocá-la antes de levá-la, mas a princesa o fere no rosto e consegue sair e prendê-lo na cela. Ela corre rapidamente antes que Finn e os guardas a encontrem.
Ao chegar ao portão da cidade, ela se vê sem saída, mas vendo um bueiro, ela rapidamente se joga dentro dele, ganhando um tempo para escapar. O velho pai, carregando seu filho, observa a cena, mas não mostra nenhuma reação, enquanto os soldados dão a volta para pegar a princesa. Branca de Neve chega ao fim do bueiro e o mesmo termina onde as águas caem no mar. Sem escolhas, Branca de Neve pula nas águas turbulentas. Depois de nadar um pouco, ela encontra os mesmos pássaros que a ajudaram antes, e eles a levam até onde está um cavalo branco. Branca de Neve monta nele e consegue fugir para fora do castelo. Os soldados a cavalo a vendo iniciam uma perseguição e não demora, eles adentram a floresta. Infelizmente, o cavalo acaba ficando preso em uma poça de lama e força Branca de Neve continuar a pé. Certo ponto da floresta ressecada, Branca de Neve tropeça e, caindo no solo, acaba respirando um pó. E isso a deixa sonolenta e vendo coisas estranhas, como as árvores mexerem e sombras escuras a cercando. Ela cai no chão e desmaia em seguida. De volta ao castelo de Ravenna, a mesma confronta seu irmão por ele falhar em trazer Branca de Neve, dizendo ser uma tarefa fácil. Ravenna mostra estar furiosa com a situação e pergunta onde está a princesa. Finn diz que ela foi para a Floresta Negra, mas a rainha não liga para a informação e começa a bater nele. Ravenna usa seus poderes, cura a ferida no rosto de Finn e pede para que ele encontrasse alguém que conhecesse a floresta, pois ela não pode ir para o lugar, já que lá ela não possui poderes. A cena muda e vemos um homem chamado Eric que se banhava no bebedouro dos cavalos. Finn e alguns soldados o cercam e diz que ele precisa ir com eles. Chegando na presença da rainha, descobre-se que Eric é viúvo, contudo é conhecido como caçador que já atravessou a Floresta Negra. Ravenna propõe que ele fosse atrás de uma mulher que fugiu para o lugar sombrio, mas ele nega, dizendo que provavelmente a mulher já está morta. Ao se recusar, Ravenna o força a se ajoelhar perante ela e lhe diz que se ele trouxesse a jovem de volta, ela usaria seus poderes para unir ele e sua esposa novamente. Ganhado pela possível recompensa, o caçador decide aceitar a missão. Mais tarde, quando Eric e um grupo de soldados estão dentro da floresta caçando a Branca de Neve, eles ouvem algo, então decidem se separar. Próximo dali está a Branca de Neve correndo entre as árvores secas e se esconde entre as raízes de uma árvore, vendo assustada o caçador a procurando. Ele some de vista, mas logo puxa Branca de Neve pelas pernas e vê que ela é apenas uma jovem que pede por ajuda. Finn e os soldados chegam ao local, porém Eric não entrega Branca de Neve, pois ele quer o que prometeram. Finn então abre o jogo para ele, dizendo que sua irmã não pode trazer ninguém dos mortos. Eric fica furioso por ter sido enganado, então inicia um combate com os soldados, matando alguns deles, e derrubando Finn em uma poça onde um pó alucinótico entra em suas narinas, o fazendo delirar. Eric segue a jovem e se junta a ela. Branca de Neve pede para que o caçador a ajudasse a levando para o castelo do Duque Hammond, e como recompensa ela lhe daria 100 moedas de ouro. Eric, sem escolha, decide a ajudar. Um tempo depois, no castelo do Duque Hammond, o velho senhor chega e lhes contam o que presenciou. Os poderes da rainha Ravenna e como ela matou seu filho com apenas um toque, e também fala que a princesa está viva. Em outro lugar, o filho do duque, William, comanda uma emboscada contra os soldados da rainha que carregavam mantimentos para ela. William é um bom lutador e arqueiro preciso, e depois de lutarem contra o pequeno exército, eles conquistam a carroça de mantimentos e voltam para o castelo. O duque fala para seu filho sobre a princesa Branca de Neve, e como ela estava aprisionada todos esses anos, mas conseguiu escapar para a Floresta Negra. Sem pensar duas vezes, William dá meia volta e decide seguir para a Floresta Negra na busca por sua amiga de infância. Enquanto isso, na floresta, Eric e Branca de Neve continuam a jornada para atravessá-la. E de volta à cidade que encontraram Eric, Finn contrata caçadores que conhecem parte da floresta, e os manda se prepararem. Quando iam saindo da cidade, William os para e se oferece para seguir com eles como um arqueiro. Finn não precisa e manda que o arqueiro dele o matasse, contudo William se desvia da flecha e atira de volta, matando o integrante do grupo, com isso abrindo oportunidade para ele. Na floresta, Eric aproveita uma pausa e ensina para Branca de Neve como se defender e atacar um inimigo. O grupo de Finn adentra na floresta e seguem rastros do caçador. Branca de Neve e Eric chegam na passagem de um velho riacho, e notam ossos de animais e carruagens destruídas. Quando estão passando a ponte, uma criatura conhecida como Drasgo os ataca. O ser tem mais de 3 metros de altura e segue os dois querendo os matar. O caçador pede para a jovem correr enquanto ele enfrenta a criatura com seu machado. Porém, a criatura acerta um golpe em Eric e o deixa caído. Quando ela ia matá-lo, Branca de Neve entra na frente dele e grita com a fera, fazendo-a hesitar em atacá-los. A criatura então fica de frente com Branca de Neve, estranhamente parecendo um animal dócil. Em seguida, ela vai embora. Após um tempo, os dois chegam ao final da Floresta Negra, à beira de um rio, onde existem pessoas lá que protegem a saída do lugar.
Eric e Branca de Neve falam que estão fugindo da Rainha Ravenna. Então as pessoas os levam dali. Eles atravessam o rio e chegam a uma pequena vila, onde só existe mulheres e crianças com cicatrizes no rosto, já que todos os homens se foram para a guerra. Enquanto Eric recebe cuidados em suas feridas, a mulher-chefe da vila fala quem é a jovem que ele está ajudando. Após a descoberta, ele vai até Branca de Neve e conversam um pouco sobre isso. Mais tarde, já sendo noite, enquanto Branca de Neve descansa, o caçador decide deixá-la na aldeia, acreditando que a jovem ficará mais segura. A chefe da aldeia o segue e o questiona a saída repentina, mas Eric diz que o fato dele ser caçador o torna um perigo para a princesa, então irá partir. Alguns minutos depois, uma luz forte começa a surgir, e de repente uma flecha em chamas cai no quarto de Branca de Neve, a acordando e a fazendo perceber que a aldeia está sendo atacada por Finn e seus soldados. William está com eles e ajuda Branca de Neve a escapar, e dar uma olhada para sua amiga de infância. Outro soldado chega e o confronta, mas ele o mata rapidamente. Não muito longe, Eric ouve os gritos e volta correndo para a aldeia para tentar ajudar as mulheres que tentam fugir pelo rio. E salvar Branca de Neve, que quase sendo raptada, o caçador chega bem na hora e mata seu opressor e a leva em outra direção. Na manhã seguinte, Eric e Branca de Neve param para descansar e entre as folhagens, algumas pessoas estão os observando. Se distraindo um pouco, o caçador é nocauteado e em seguida os dois são pendurados em uma árvore por alguns anões. Um velho conhecido de Eric, o anão Biff, o líder do grupo. Eles batem em Eric por ele estar os devendo, contudo o caçador diz que tem ouro escondido e pode os dar se os libertarem. Os anões não acreditam nessa história, com isso Branca de Neve lhes conta quem é ela. A verdade os deixam surpresos, pois um deles chamado Muir, um anão cego que consegue conhecer o sangue real e fica feliz pela realeza estar viva. Ao ouvirem cavaleiros da rainha se aproximando, os anões se escondem em uma caverna. Alguns minutos depois, o grupo sai do outro lado da caverna e adentra uma floresta verde e encantada, possuindo criaturas belas e dóceis. Um lugar onde a magia da rainha não prejudicou. Um dos pequenos anões diz que o lugar é conhecido como Reino das Fadas, um santuário para elas. O lugar deixa Branca de Neve encantada, pois nunca havia visto tal beleza. No dia seguinte, os pássaros que antes ajudaram Branca de Neve se aproximam dela e se mostram ser guiados pelas fadas. As mesmas voam e pedem para a princesa segui-las. Branca de Neve é levada para um outro lugar onde as criaturas da floresta a admiram. Branca de Neve se dirige para uma luz que emana depois das folhagens dos arbustos, e ao chegar no lugar observa um cervo branco parado ao pé de uma árvore. Branca de Neve se aproxima dele enquanto os anões e o caçador os observam de longe, e um deles conta que a criatura mágica nunca apareceu para ninguém, mas por algum motivo decidiu se mostrar a Branca de Neve, e em seguida o mesmo se curva perante a princesa. O anão Muir entende e fala que Branca de Neve é a escolhida para curar novamente a terra, restaurando a vida e até curou os males que antes havia nos corpos dos anões. De repente uma flecha acerta o cervo, o fazendo se desfazer e virar milhares de borboletas. Ao verem o intruso, dois anões o seguem para matá-lo enquanto levam Branca de Neve para outro lugar. Vendo que estão sendo seguidos, acabam se separando. Os anões se deparam com o inimigo e iniciam um combate, mas o homem sendo maior consegue escapar deles. Em outro lugar, William se aproxima de Branca de Neve, mas ela assustada o derruba do cavalo. Quando o anão ia feri-lo, ele fala quem é, então Branca de Neve fica surpresa. Na floresta, Finn confronta o caçador, mostrando ser mais forte do que ele, conseguindo o derrubar com facilidade, e o deixando confuso ao contar sobre a morte de sua mulher. Eric, vendo um tronco de árvore com pontas afiadas atrás deles, se levanta e empurra Finn para cravá-lo lá. Neste momento, Ravenna sente a morte de seu irmão se aproximando e tenta compartilhar seu poder para ele. Contudo, o caçador força ainda mais Finn contra o tronco, incapacitando a rainha de curar seu irmão, pois isso tiraria muito de seu poder, a deixando mais fraca. Por fim, Finn morre e Ravenna lamenta a morte de seu irmão. Na floresta, o soldado que escapou lança uma flecha contra Branca de Neve, mas o corajoso anão Gus se lança na frente de Branca de Neve, sendo ferido em seu lugar. Logo, William mata o soldado. Branca de Neve fica ao lado de Gus em seus últimos momentos de vida e lamenta a perda de seu amigo. Mais tarde, os anões fazem uma cerimônia fúnebre para Gus e afirmam sua lealdade para com a princesa. No dia seguinte, o grupo continua sua jornada para chegarem ao castelo do Duque Hammond. Em uma manhã numa região fria, Branca de Neve levanta cedo para dar uma volta. Logo, William vai até ela. Eles conversam sobre como as coisas estão voltando a ser como era, e como o povo a aceitará quando ela retornar. Branca de Neve acaba se aproximando dele e o beija. Logo ele a presenteia com uma maçã, e ela, lembrando de sua infância, ia mostrar um truque, mas ao morder a fruta começa a se sentir mal, mostrando que William a envenenou.
No acampamento, Eric acorda e, não encontrando Branca de Neve, acorda o verdadeiro William, que estava dormindo. Desconfiando de algo, Eric vai procurar Branca de Neve. Por outro lado, a princesa descobre que foi envenenada pela rainha Ravenna, que usou de magia para criar com seus corvos a aparência de William e a enganar. Quando ela ia arrancar o coração de Branca de Neve, o caçador e William chegam e destroem a magia da bruxa Ravenna. Eles vão até Branca de Neve e percebem que ela foi envenenada e está paralisada como uma pessoa morta. William, lamentando, a beija como sinal de despedida. Os corvos voltam ao castelo e voltam à forma humana de Ravenna, enfraquecida e com a pele enrugada. A rainha, não querendo ficar daquele jeito, estende sua mão para o espelho e pede ajuda. O grupo de anões, junto com Eric e William, chegam ao castelo de Hammond, trazendo o corpo paralisado de Branca de Neve, e em seguida a deixam deitada em uma cama. O caçador, após beber um pouco, se aproxima de Branca de Neve e lamenta a perda, contando sua história triste de tantas perdas durante sua vida, e falando que a princesa não merecia aquele final. Chorando, ele se desculpa por não a ter protegido e tenta se confortar, sabendo que ela viverá como uma rainha do outro lado da vida. Com sentimentos verdadeiros, ele a beija e em seguida sai do salão. Não demora para que o corpo de Branca de Neve torne-se a mexer, e ela logo abriu os olhos. Enquanto isso, William tentava convencer seu pai de lutar e vingar a morte da princesa, mas o seu pai não quer perder mais ninguém, e não lutará por uma causa perdida. O anão Muir sente algo e, quando todos olham para a entrada do castelo, vem a princesa Branca de Neve, que felizmente está viva. Todos ficam diante dela, mas logo ela se dirige ao duque e fala um discurso de encorajamento para lutarem pelo que é deles. Eric chega e fica surpreso ao vê-la de pé e bem, enquanto ela fala com o povo e os dá esperança de um futuro abençoado e de paz, e pergunta quem estará com ela. E assim todos erguem seus braços e se unirão a ela, e em seguida prestam reverência à sua rainha legítima. Enquanto isso, a rainha Ravenna sugou a vida de muitas mulheres, e tornou a ser novamente como antes. Branca de Neve, após estar pronta para a guerra, monta em seu cavalo e segue juntamente com seu exército para o castelo de Ravenna. E depois de um dia eles chegam próximo do mesmo, que foi construído à beira do mar. Infelizmente a maré subirá e eles não conseguirão romper os muros, contudo Branca de Neve diz que tem uma entrada que podem os ajudar. Alguns dos anões entram pelo esgoto que ela usou como meio de fuga, e o mesmo os leva até a entrada da cidade, que está sob grande vigilância dos soldados da rainha Ravenna. Os anões iniciam sua entrada escondidos, derrotam um soldado e se infiltram na guarita do castelo. Enquanto isso, o exército de Branca de Neve cavalga na praia para chegarem à porta do castelo. Os anões iniciam o confronto com os guardas da guarita e derrotam eles. Em seguida, começam a levantar o portão. Os soldados de Ravenna iniciam um ataque e lançam bolas em chamas pelas catapultas na direção do pequeno exército de Branca de Neve. Em seguida, atiram muitas flechas que matam alguns dos homens. Os soldados entram na guarita e cortam a corda do contrapeso da porta. Os anões o derrotam e pulam na corda para serem o contrapeso, e isso faz com que consigam levantar a porta, dando passagem para os soldados de Branca de Neve. Uma batalha se inicia no pátio externo do castelo, com alguns lutando com os soldados da rainha Ravenna, enquanto outros fazem a escolta de Branca de Neve para dentro do castelo. A princesa consegue entrar e sozinha sobe as escadas para o alto da torre que Ravenna está. Ao chegar no salão da rainha, Branca de Neve a vê parada logo à frente, então se aproxima dela para a matar. Contudo, Ravenna se vira para ela e, ao ver os soldados chegarem, invoca sua magia e faz cair do teto centenas de pedras escuras e afiadas. De repente, tais materiais começam a se tornar soldados sombrios que atacam o grupo. Branca de Neve parte ao combate com Ravenna, que, sendo superior, a derruba no chão. Ravenna a agarra e força ela a ver os soldados de sua magia derrotar o exército dela com muita facilidade. Branca de Neve tenta atacar sua inimiga mais uma vez, porém Ravenna a joga contra o chão e entra nas chamas para provar que Branca de Neve não pode derrotá-la, pois seus poderes são grandes e com eles controlará o mundo, sendo a rainha de tudo. Ravenna parte para cima de Branca de Neve e tenta matá-la com a adaga, porém Branca de Neve se defende e crava sua lâmina no corpo da bruxa, fazendo os soldados se desfazerem. Ravenna, temendo sua morte, se afasta de Branca de Neve e fica perto do espelho, morrendo em seguida, e tornando-se envelhecida como era para ser. Alguns dias depois, Branca de Neve é coroada rainha, fazendo o reino se tornar cheio de vida novamente e cheio de esperança.